No Amazonas, 2 insetos que causam febres tropicais podem estar colaborando para gerar diagnósticos equivocados de doenças endêmicas. A febre Oropouche, e a febre Maiaro são pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz. E o interessante é que essas duas doenças apresentam sintomas similares ao da dengue, zika e chikungunya. E quem tem os detalhes sobre este assunto é o doutor em virologia e vice-presidente da Fiocruz, o Felipe Naveca. Seja bem-vindo ao Jornal da Amazônia novamente para esclarecer um pouco esse assunto sobre esses dois mosquitos que acabam aí trazendo tanta confusão para a medicina na hora do diagnóstico. Exato, boa noite. Realmente, o Maiaro e o Oropouche são vírus que são conhecidos há muitos anos. Eles foram detectados a primeira vez na década de 50, ainda na América Central, e desde 1960 já se conhece a circulação do Oropouche na Amazônia. Então esses vírus eles circulam na Amazônia não só no estado do Amazonas, mas na Amazônia como um todo, inclusive fora do país. Agora eu te pergunto, na hora do diagnóstico com relação a zika, dengue, por que eles são tão parecidos? São os sintomas da doença? Sim, os sintomas, principalmente os sintomas iniciais, eles são muito parecidos. Febre, dor no corpo, dor muscular, exantema em muitos casos. Então eles são sintomas que podem se confundir em todas essas doenças. Mas assim, o tratamento delas, ele independe do diagnóstico específico do vírus. Essa é uma informação importante mais de termos epidemiológicos. Mas o médico ele vai tratar o paciente independente se for dengue, zika. Talvez até com o mesmo medicamento, dependendo do caso. Claro. Não tem um medicamento específico, então ele vai tratar os sintomas e vai dar suporte para melhorar o paciente. Agora, qual é o mosquito transmissor da febre Oropouche? O Oropouche, na verdade, ele tem um vetor chamado um culicoide. Ele não é um mosquito, ele é um culicoide, mas é um vetor que pode também ele transmite a febre Oropouche. E no Maiaro, aí sim, um mosquito chamado Hemagogos, do gênero Hemagogos, que transmite o vírus Maiaro. É o mesmo mosquito que transmite a febre amarela em ambiente de floresta. Agora eu te pergunto, com relação ao Oropouche, quais são as características desse mosquito transmissor? Porque com relação à dengue a gente sabe mais ou menos que o Aedes aegypti tem uns riscos brancos, enfim, dá pra gente olhar e mais ou menos já começar a ter medo, né? O culicoide ele é conhecido popularmente como maruim, meruim, mosquito pólvora, dependendo da região. Eles são vetores muito pequenos, entre 1 e 3 milímetros de tamanho, então são muito difíceis ao olho, ao olho a gente conseguir perceber. Então só com aumento na lupa você consegue ver algumas características. Mas por conta desse tamanho muito pequeno, é difícil no olho nu você perceber a diferença. Agora, como é que estão as pesquisas da Fiocruz, você que é vice-presidente também da instituição, com relação a esses mosquitos transmissores? Nós temos trabalhado tanto no campo de entomologia quanto no campo de diagnóstico já há alguns anos. Na parte de diagnóstico, desde 2010, nós temos projetos tanto fomentados pela Fiocruz quanto pela FAPEAM, desenvolvendo aprimoramento do diagnóstico desses vírus. E nós temos trabalhado em parceria com diversas instituições, Fundação de Medicina Tropical, com o Instituto Evandro Chagas no Pará, com o LACEN e a Coordenação de Vigilância e Saúde também de Roraima, não só aqui no Amazonas, com a FVS, com todos os órgãos para levar esse diagnóstico o mais rápido possível e com maior precisão. Agora, tem um fato que chama a atenção. Os moradores dos municípios do interior do Amazonas, por estarem em contato muito próximo com a natureza, eles correm um risco maior de ter esse tipo de doença. Sim, é porque, diferente do Aedes aegypti, que tem um hábito urbano, é um mosquito muito bem adaptado às grandes cidades, esses outros são vetores mais de ambiente de borda de floresta. O Hemagogos, por exemplo, é um mosquito de copa de árvore. Então, só pessoas que têm um contato mais íntimo com a mata, eles vão estar expostos a esse tipo de vetor. Preciso ter cuidado. Então, você que nos assiste do interior do estado do Amazonas, sempre aí ter cuidado nesse contato, né, com o mosquito para evitar qualquer diagnóstico da doença. De repente começa a sentir aqueles sintomas, já fica preocupado, porque a doença mexe logo com o psicológico. Depois você vai procurar uma ajuda, seu psicológico abalado, como no caso da zika, a gente vê várias mulheres muito preocupadas logo ao descobrir a gravidez, se elas podem ou não ter o zika, então elas começam a usar constantemente o repelente.
Enfim, é preciso ter cuidado para evitar esse tipo de transtorno. Agora eu te pergunto, Felipe, quais são os exames de diagnóstico dessas duas doenças, tanto do Oropost como do Maiaro? Todos os arbovírus, Oropost, Maiaro, dengue, chikungunya, zika, eles têm uma rotina diagnóstica semelhante. Então, você pode fazer o isolamento do vírus, que é o teste padrão ouro, mas é um teste demorado. Os testes sorológicos, onde você detecta anticorpo contra aquele vírus, mas isso é depois de alguns dias, depois de 7 a alguns dias de início dos sintomas. E os testes moleculares, que são os mais utilizados hoje, que detectam o material genético do vírus, porque eles podem detectar desde o primeiro dia de início dos sintomas e com alta especificidade. Agora, a questão do Zika, do chikungunya, eles são mais recentes no país, a gente começa a falar um pouco mais. Agora eu te pergunto, é mais provável que se tenha no Amazonas mais casos de Maiaro e de Oropost do que de Zika? Certeiro, assim, com relação às pesquisas que vocês desenvolvem? Olha, até pouco tempo, a gente ainda vai encontrar na literatura que o Oropost é o segundo arbovírus mais encontrado no país. Tá? Tem mais de 500 mil casos de Oropost descritos na literatura. Então, Oropost, certamente, a gente deve ter muitos casos de Oropost que passaram como dengue, porque como a clínica é muito parecida e você não tem esse diagnóstico sempre acessível, eles podem ter passado como caso de dengue e, na verdade, era um caso de Oropost. Na capital, é mais provável, a gente já deve estar tendo, a gente já tem um número maior de casos de suspeitos de Zika e chikungunya. Agora, no interior, certamente, a gente já teve muitos casos de Oropost e de Maiaro que passaram porque são doenças autolimitadas, né? Normalmente a pessoa tem uma febre, dura alguns dias e depois ela não tem nenhum sintoma. O bom é que o tratamento é o mesmo. Sim, isso o tratamento não é o mesmo. influencia muito, né? Não. Agora, a pesquisa vem avançando por diversas instituições, a Fiocruz, enfim, mas a população fica ansiosa por uma vacina. Já um estudo mais profundo sobre esse assunto? Para esses dois vírus ainda são muito preliminares. Existem alguns estudos de vacina, mas ainda muito limitados. Não existe um grande estudo envolvendo a indústria farmacêutica, focado ainda nesses dois vírus. Hoje, os esforços maiores são para os vírus que causam maior impacto. Então, o dengue, a gente teve uma vacina muito recente agora, né, sendo aplicada em grande escala. Chikungunya tem alguns estudos de vacina já mais adiantados. Zika, ainda assim, um grande estudo não tem. Pode ter alguma iniciativa mais menor de algum grupo, mas não tem um grande estudo. Então, esses três provavelmente são os que terão vacina primeiro. Para esses dois ainda não tem. Mas nós temos um arbovírus muito importante, que é a febre amarela, que nós temos vacinas há muitos anos. Felizmente, nós temos vacina para a febre amarela porque de todos eles ele ainda é o mais grave. A doença mais grave causada por arbovírus. Que bom que a gente já tem essa vacina contra a febre amarela, que é uma doença preocupante, né? A gente não tem registros da doença já faz algum tempo. E a gente pede, né, que a ciência continue avançando, que vocês, pesquisadores, continuem estudando, para que a gente possa encontrar a cura, bem como também para a Zika, que preocupa tanto a todos nós. Agora, Felipe, eu queria deixar o seu momento de informar o nosso telespectador, de despedida também, com relação aos cuidados que são necessários. Certo. O combate a esse tipo de vetor é muito difícil do Maiaro e Oropost, porque eles são vetores de ambiente de floresta. Então você não tem como eliminar todos os criadores. O que se faz nessas áreas é utilizar mosquiteiro, repelente, principalmente esses são os cuidados possíveis de ter com esse tipo de vetor. No caso da febre amarela, relatar a grande importância das pessoas terem a vacina em dia. Porque há um mecanismo de proteção muito eficiente. E lembrar que a grande maioria dos casos são autolimitados, então também não é uma doença que vai causar um grande impacto na população, como a gente está vendo com o Zika e com o dengue. Mas, claro, que à medida que você também tem um número maior de casos, pode um ou outro caso mais grave surgir. Agora, Felipe, muito obrigada. Estive conversando com o Felipe Naveca, ele que é vice-presidente da Fiocruz, também virologista, esteve aqui conosco. Essa é a segunda vez que ele está aqui. É uma forma da gente informar você, telespectador de toda a região amazônica, principalmente você do interior do estado do Amazonas, com relação a esses cuidados. Ele que repetiu para que você evite de todas as formas essas duas doenças. Muito obrigada, tá, Felipe? Eu agradeço. De nada, estou à disposição.